Se você tem em volta de você só gente fofoqueira, só gente Zé Ruela, você vai ser o fofoqueiro Zé Ruela. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores de alguns dos maiores negócios digitais femininos. Aqui o nosso grande propósito e objetivo é abrir as pontas soltas, aquilo que nem sempre a gente mostra em uma sequência de stories, aquilo que nem sempre vai para o feed. E aqui nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. Inclusive, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de comentar temas, assuntos, convidadas que você adoraria que a gente trouxesse aqui. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar esse podcast, porque quanto mais você avaliar, mais a gente vai subindo no ranking e quem sabe a gente não alcança aí o tão sonhado top 10 de podcasts de negócios aqui no Brasil. Eu me chamo Maia Santos, sou host do podcast e fundadora da Comunidade Wonder, que é a maior comunidade feminina de posicionamento. E como eu mencionei, grande parte do objetivo e propósito do podcast é até desmistificar um pouco essa coisa de perfeição, de trazer temas que são muito relevantes e principalmente que vão gerar insights valiosos para o seu negócio. E hoje a gente está trazendo um formato com duas convidadas, então tenho certeza que vai ser um episódio muito rico, aquele tipo de episódio que você precisa assistir com caneta e papel ao lado para você ir anotando a quantidade de insights que você vai ter ao longo aqui do nosso episódio. E bom, vocês já devem ter visto aí, porque a gente deixa o nome na thumb, não é mistério para ninguém, mas ainda assim eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Estou muito honrada em tê-las aqui com a gente, começando por ela, que construiu uma audiência forte no digital, apostando em algo que muita gente tenta controlar demais, que é a autenticidade. Há 6 anos criando conteúdo, cresceu de forma orgânica no Instagram e no TikTok, seguindo a própria intuição, sem fórmulas engessadas. Empresária, mentora e criadora de conteúdo, vive na prática o desafio de conciliar negócios, criação e maternidade. Depois do nascimento da filha em 2023 e em 2025, ela viveu a virada do seu negócio com o TikTok como um divisor de águas, expandindo sua presença e fortalecendo a sua comunidade. Hoje, lidera um time de 7 pessoas e já formou mais de 1.400 alunas, mostrando que é possível crescer no digital, respeitando quem você é e a fase da vida que você vive. Então, deem as boas-vindas para a Thalita Sintra. Nossa, seja poético, muito bem-vinda. Né? Que lindo! Nossa, da próxima vez, acho que eu vou atualizar meu LinkedIn desse jeitinho, assim. Vou usar essa descrição. Gente, muito prazer estar aqui, dividir presença com mulheres tão de alto cacique do digital, né? Eu diria que esse é um vision board que eu tenho, desde 2022 e estou realizando agora. Maia falou, né, que o podcast tem essa proposta de abrir as pontas soltas e eu sou o tipo de pessoa que, na verdade, eu preciso aprender a fechar as pontas soltas, porque essa questão da autenticidade, o que eu me inspiro em mulheres como essas que eu tô dividindo hoje, na verdade, foi aprender a ser mais intencional e eu sinto que em 2025 eu encontrei uma fórmula perfeita que mudou tudo, então vai ser um prazer dividir um pouquinho disso com vocês. Muito obrigada por me receber. O prazer é nosso, seja muito bem-vinda. Obrigada. E também, para contribuir ainda mais com esse episódio, ela que é ex-advogada, trocou o direito pelo marketing digital, construiu sua trajetória com um olhar estratégico extremamente prático sobre como se posicionar, crescer e criar conteúdo no digital. Com mais de 8 anos de atuação, ela aprofundou a expertise em marketing, trazendo creator marketing, criando metodologias para transformar criadores e marcas em negócios estruturados.
Hoje, ela é sócia e diretora de marketing e operações da Craft, uma das maiores empresas do mercado digital, onde lidera um time de mais de 25 pessoas. Em apenas 1 ano e meio na empresa, foi responsável pela estratégia de conteúdo, branding, gestão de equipes, evento, período que a Craft dobrou de tamanho, com crescimento de 111% em 2025. Surreal! Então recebam aqui ela com a visão estratégica, fazendo muitos negócios crescerem. Mari de Toledo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, também gostei dessa ideia de Legal. trocar com muita gente. Acho que a gente pode aproveitar isso, mas estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir. Sempre gosto de ver mulheres nessa posição de liderança, de força, e eu acho que vai ser um papo muito gostoso, muito interessante. Espero que seja de muito grado de todo mundo que está assistindo. Muito bom. A gente vai falar sobre como crescer no Instagram, mas para quem está conhecendo vocês agora, eu queria brevemente que vocês trouxessem um pouco de como foi essa trajetória, como vocês pararam no digital. Você trabalhou um tempo de bastidor e lançando, e agora você está ali na Craft, que é uma das maiores empresas. Eu amo a Craft, sou Craft sempre, e queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Então, assim, a minha trajetória no digital, o digital, ela realmente mudou minha vida totalmente, porque assim, tava tendo essa trend de 2016, né? Eu falei, gente, eu nem tenho foto de 2016 porque eu nem tinha Instagram. Eu não tinha rede social, achava que rede social era coisa de gente desocupada que não tinha nada pra fazer da vida. Olha como a vida, né, ela capota, né? O mundo capota. E eu descobri o mercado digital através de um evento do Fire, da Hotmart, porque eu queria assistir uma palestra da Anitta. Porque eu sou muito fã da Anitta. E aí eu fui, descobri esse mundo e criei o Instagram do zero para poder já empreender. Então, eu tive essa ideia, era advogada na época, e eu comecei falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que era a minha especialidade na época. E eu encontrei essa brecha, a lei era muito nova naquele momento, então eu falei, cara, eu tô trabalhando com isso, tem pouca gente trabalhando com isso, vou começar a falar disso aqui no digital, vou transformar isso em um curso. Então, eu comecei muito pequenininha, e, assim, eu tive meus primeiros grandes resultados vendendo o curso de LGPD sem nem ter, assim, 10 mil seguidores. Era muito pequena e tendo muito resultado. E aí, meu negócio cresceu. O meu curso de LGPD foi um dos maiores cursos do mercado. Na verdade, foi o maior curso do mercado. Só que chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não quero mais ser advogada. E eu fiquei num conflito ético mesmo, assim. Sim. Como é que eu continuo falando sobre isso se eu não quero mais trabalhar com isso? E eu era a minha própria estrategista, então eu fazia a minha estratégia, eu fazia a minha copy, eu fazia o meu conteúdo, eu fazia os meus lançamentos, eu fazia tudo. Eu tinha uma equipe pequena, mas eu era a cabeça do negócio também. Então, eu tinha essa visão estratégica do bastidor e me colocando no palco. E aí, vários amigos meus que também estavam nessa jornada digital falaram assim, Mari, lança a gente, sabe? Tipo, pô, tá dando certo, não é possível, assim. Eu falei, porque eu sou muito executora, então, assim, eu aprendi um negócio, eu fazia. E aí, tive muito resultado com a LGPD, comecei a lançar outras pessoas, tive muito resultado como estrategista, principalmente do Pedro Coutinho, que foi um grande expert aí do mercado, que construí o produto junto com ele. E só que aí fiquei nesse momento onde veio essa coisa do tipo, eu não vou mais trabalhar com LGPD. Então, será que eu ainda posso falar sobre isso? E aí eu resolvi matar a minha galinha dos ovos de ouro, literalmente. Tem muita gente que fala assim, é muito fácil desistir quando não tá dando certo. Mas e desistir quando tá dando muito certo? Então, assim, eu tava numa época que meu negócio tava crescendo muito, absurdamente. Só que eu falei, não, eu tenho um negócio aqui me falando que é para eu ir pro marketing digital. E foi um período muito difícil. Foi um período de muitos altos e baixos, porque uma coisa é você, assim, te falo de ego, de dinheiro, de tudo, porque uma coisa é você tá aqui, e aí você falar assim, agora eu vou recomeçar aqui. Então, foi um período muito difícil. Tem muita coragem, né? Muita coragem. E foi um período de muitos altos e baixos. Então, assim, tinha bons lançamentos, tinha lançamentos ruins. Comecei a pegar mais essa parte estratégica de outras pessoas. Eu falei, então, deixa eu lançar mais pessoas, deixa eu abrir a minha expertise mesmo nos bastidores, até que em 2024 eu passei por um momento assim muito difícil da vida. Eu estava num momento difícil de negócio e o Pedro, que era o meu sócio na época, que o produto dele era o nosso produto principal, ele ficou doente. Ele teve um câncer avassalador. Ele foi para o hospital sem nenhuma possibilidade de sair.
E aí eu me vi nessa situação de ter que entregar o produto dele, de ter que cancelar todos os lançamentos dele e não saber muito o que fazer. E em paralelo a isso, eu estava vivendo um momento complicado na minha vida pessoal, eu estava me separando, estava me divorciando de um relacionamento de 14 anos. E a minha vida pessoal totalmente bagunçada, empresa bagunçada, tudo bagunçado. E aí que eu falo que a importância de a gente ter bons mentores na vida. Nesse momento eu falei assim, cara, quem que é a pessoa que eu tenho que olhar e falar assim, me dá uma luz? E aí o Vinhas veio na minha cabeça, assim, como mentor que eu já tinha tido, que foi um mentor que fez grande diferença na minha vida. Aí eu mandei uma mensagem para ele mais para falar assim, cara, me dá uma luz, o que você faria no meu lugar? Assim, porque eu tô meio sem saber o que eu faço. E aí ele falou assim, Mari, o que você acha de começar a produzir meu conteúdo? Eu falei, vai. Isso foi em qual ano? 2024. 2024. Super foi recente. Maio de 2024. E aí ele falou assim, o que você acha disso? Eu falei, tá. Ele falou assim, você continua com suas coisas no paralelo, seus produtos, eu dava consultoria e tal. Eu falei, beleza. Só que eu nunca prestei serviço para ele com o olhar de eu sou uma prestadora de serviço. Eu falei assim, cara, eu faço parte disso aqui agora. Então eu vou fazer isso aqui dar certo. E é uma pessoa que não gosta de produzir conteúdo, que não é um grande comunicador, assim, falo isso abertamente, porque ele fala isso abertamente, tá? A gente gosta dele, a gente gosta dele. Não é um grande comunicador, mas é, assim, nível de cabeça de negócio, a pessoa mais absurda que eu conheço, assim. Eu estava até comentando com ela agora aqui nos bastidores, que eu falo que ele é a grande mente que as grandes mentes procuram quando precisam de alguma solução. E aí, eu comecei a produzir conteúdo para ele e tal, ele começou a gostar, só que ele viu que eu não vim do social media, eu não vim do conteúdo, eu sou estrategista, eu crio estratégia. Aí ele falou, Mari, se você ficar exclusiva para mim, se você virar, sei lá, inventa um nome para o cargo, aí a gente inventou, era Head de Marketing e Estratégia. E você liderar o time e tal, aí eu falei, mas o que você quer? Ele pensa que eu sou expert, que você tem que fazer todas as minhas estratégias, mas eu não faço lançamento. Eu falei, beleza, então a gente vai fortalecer sua marca. E aí comecei com ele oficialmente nesse cargo em janeiro do ano passado, janeiro de 2025, tá fazendo um ano. Nossa! Tá fazendo um ano. E aí eu me aprofundei e falei, cara, eu vou levantar a marca, vou criar um slogan de marca, vou fortalecer o brand, vou deixar os eventos da Craft, que é uma empresa de mentoria e mastermind, né, mais fortes. E aí foi acontecendo esse processo. No meio do ano ele falou assim... Ele começou a falar comigo, eu tenho chance de você virar sócia. Eu falei, não tem chance, eu vou virar sócia. Tanto que ontem a gente fez um offsite da empresa e a gente estava fazendo umas gravações em Paris em abril do ano passado. E aí ele brincou comigo assim, eu falei assim, nossa, meu sonho era ter um Dyson. Eu falei assim, mas eu não entendi, eu não tenho coragem de pagar o Dyson, eu acho muito caro. Aí eu falei assim, eu sou mão de vaca com algumas coisas, sabe? Falar, porra, pagar R$7 mil num secador de cabelo não é possível, eu não vou fazer isso. Aí ele falou assim, Mari, se a gente bater tais resultados e você virar sócia, eu te dou o Dyson. E aí, terça-feira, ele me entregou o Dyson na frente do time todo. Eu falei, minha filha, você é uma mulher com um cabelo? Você tá maluco? E aí... Foi isso, eu consegui trazer muito resultado para dentro da Craft. Ele até fala isso, assim, eu consegui tirar dele espaço mental para ele focar em outras coisas para fazer a empresa dobrar. E a gente tinha uma meta de crescer 87% em 2025, a gente cresceu 111%. Surreal. E trouxe muitos detalhes femininos, né, Maia? Eu acho que isso faz muita diferença. É muito nítido, assim, né? Um olhar feminino. Craft de 2024, e aí quando entrou a Mari, é um cuidado que realmente só quem é mulher tem esse olhar, que o homem não vai pensar, porque é mais racional, ainda mais o Vinhas que tem esse perfil mais racional, mais analítico. Sim. Então é muito nítido, assim, como você realmente trouxe esse senso de pertencimento, esse cuidado com os detalhes, então é muito perceptível o porquê do crescimento e como tem um toque seu ali, isso é muito bacana. Aí eu abri mão real da minha empresa para poder entrar na Craft e almejar essa posição de sociedade. E aí acabou que no meio do ano, logo depois da palestra que eu fiz no meio do ano na Craft, que ganhou o prêmio de melhor palestra, ele me fez a proposta. Eu não superei, assim, né? Porque eu palestrei também, perdi o prêmio por conta da Mari, mas realmente foi surreal. É verdade, a Maia falou assim, não, dessa vez eu vou ganhar. Eu falei, ô, Mari. A minha segunda tentativa frustrada. A primeira vez eu perdi pro Paulo Cuenca, agora eu perdi pra Mari. Mas tudo bem, eu não vou desistir. E aí, hoje, a minha função principal lá é gerir todo o time, fazer todas as estratégias de conteúdo dentro dos eventos, né? Pensar em toda a estratégia de conteúdo, de posicionamento de marca. Mas, principalmente, hoje, por mais que eu tenha um olhar de marketing muito forte, é de fazer a operação girar. Então, hoje eu
tô responsável por todos os times. Eu que faço a gestão de todo mundo, tô construindo as lideranças para que, quem sabe, venha 111% de novo. Amém, ou até mais, né? Buscando isso. Surreal, parabéns. Muito merecido. E você, Thalita? Gente, fica difícil, né? Eu vou vir com esses dados super elaborados. A minha história, ela é... Eu sinto assim, que me sinto até prestigiada de estar aqui, porque eu tô no começo da minha crescente real. Eu acho que, assim, é o oposto da história da Mari. Eu sempre fui digital. Eu nasci com a internet, ela nasceu, eu nasci junto. Então, no Orkut, eu fui grande. No Tumblr, eu era grande. Em todas as redes sociais, eu era fascinada. Twitter. Então, eu sempre fui muito, assim, de gostar do digital. Eu não sei o que me deu na cabeça, que eu fui fazer uma faculdade mais de gestão e administração. Eu falei, mas ninguém me falou que eu tinha que fazer publicidade, propaganda, marketing. E assim, então, mas o que acontece? Meus pais, eles eram empresários, até hoje eles trabalham com seguros. Então, eu tinha uma visão de empreendedorismo, não vou dizer real, mas sem o digital. Aquela coisa de, vamos, empresa a empresa, bater na porta, tentar vender o seguro, e altos e baixos de faturamento, porque não, estratégia é uma palavra que eles estão conhecendo agora, né? Então, os negócios de antigamente, pré-digital mesmo, e ainda mais um negócio familiar, a visão que eu tinha de empreender era horrível. Então, assim, eu amava a internet, mas meu sonho era ser a Tassiele Alcolé, era ser influenciadora, ganhar a fralda da Pampers, aquelas coisas, assim, eu tava muito feliz. Então, eu sempre criei nesse intuito de... Eu queria... aí que tá, né, os desejos. Eu queria entrar numa boa empresa e ter uma jornada corporativa... aquela coisa, a carne cai no prato vegano. Tanta gente queria empreender. Meu marido sempre quis empreender e eu assim, não... Eu quero entrar numa empresa e fazer uma carreira lá. Nossa, mas quer ficar presa? Mas o seu salário é fixo. Graças a Deus, porque o meu medo era esse, não ser fixo, por conta da história dos meus pais. Falo isso com muito amor, eles têm empresa até hoje, eles sobreviveram a todos os altos e baixos, mas era muito difícil viver aquele cenário onde você não tem previsibilidade, você não tem estratégias digitais, você tem que prospectar ativamente sempre, porque é o único canal, ou indicação, que é o que a gente luta para sair, eles eram o que tinha para sobreviver. Então, assim, apareceram oportunidades do digital virar uma empresa e todas elas eu neguei, porque eu tinha muito... Precisei de terapia e tal, para libertar disso. E, então, assim, eu sempre fui grande no digital em todas as redes e... Só que em 2022 eu tava já na minha 4ª promoção no Boticário, que era uma empresa que eu amava. E aí eu descobri que não existe estabilidade, que a Flávia Augusto tem razão. Não existe nem aqui e nem lá. E eu tinha certeza, assim, que eu nunca ia sair de lá. Eu construí um plano de carreira lá e, de repente, né, descobri estratégia aí, né? Por estratégia da empresa, muitas coisas mudaram. Aquele cargo não fazia muito mais sentido. E aí, falei, bom... Então é isso, vou procurar emprego em outra empresa. Só que as pessoas me falavam, você é muito boa de rede social. E aí veio a pandemia. E aí tava eu acompanhei a sua mudança de cabelo. Sério? Sim, eu tava, tipo assim, por dentro de todo o marketing digital, fazendo todos os cursos. Fui Wonder em 2022. Então eu tava assim, sempre amei muito, mas eu queria aprender aquilo pra minha vida, pra eu virar influencer. E aí as pessoas começaram a falar, cuida do meu Instagram. E eu, não... De jeito nenhum, que responsabilidade. Imagina que eu vou ter uma empresa, jamais vou ter uma empresa, não quero ter empresa, gente, me contrata, tipo assim, me contrata numa empresa que eu faço. Mas eu sinto que era um chamado mesmo, porque a minha vida foi caminhando para isso, e em 2022 eu falei, bom, deve dar certo isso, né, vou entender. E aí fiz os cursos e comecei a ser social media de amigos da minha mãe, aquela coisa bem, gente, eu era a prima que virou social media, era eu tava nessa época. Mas eu era muito inconformada, e eu tinha um senso de responsabilidade desse lado do empreender dos meus pais, de, tipo... O cliente pagava para eles viajavam, eles atendiam. Era o empreender fora do digital era uma visão de muita responsabilidade. Então, assim, eu peguei a conta da pessoa e na minha cabeça eu tinha que cuidar dela como a minha vida, né? Então, eu abri o Instagram no intuito de eu preciso aprender o que dá certo para replicar para essas pessoas, porque é o que elas esperam de mim. Só que deu muito certo, entendeu? E aí foi dando muito certo. E aí, eu acho que no Instagram... que eu abri em setembro de 2022, em fevereiro eu bati 10 mil seguidores orgânicos. Nossa. Então, sempre deu muito certo. Eu sou apaixonada por redes sociais, então acho que isso tem um pouco a ver, né? Quando a pessoa é muito resistente, aí é complicado. Eu não sou, eu sou muito adepta. Se falar, vamos fazer uma live? Vamos no podcast? Vamos.
Eu sou muito entusiasmada com as redes sociais. E aí, abri uma agência. Dessa agência, comecei a ter muita demanda em 2022. Contratei pessoas. Só que eu sinto que em 2025 tudo mudou, porque eu ainda tinha muita resistência de ser a empresária por trás. Eu não queria de jeito nenhum. Eu só queria falar assim, gerencia a minha empresa pra mim. Eu queria você, sabe? Você pode cuidar pra mim. Eu queria uma Mari. Eu só quero fazer redes sociais e ter contato com os clientes, que eu amo muito também fazer reunião, ter contato. Mas eu não queria gerenciar. Então, eu sinto que essa minha crença limitante de que... Como meus pais, eles não viraram a Porto Seguro, eles não viraram uma grande empresa. Então, eu achava que era uma coisa surreal, de outro mundo, que eu precisava ter, sabe, Harvard para conseguir gerenciar uma empresa. E eu acho que ver as pessoas do digital crescendo e ver que as empresas eram sólidas e ver que tinha time e ver essas coisas, foi me dando um pouco mais de segurança. Só que o meu erro é que eu fazia curso de marketing. Eu precisava de curso de gestão e eu fazia os de marketing para aprender. Então, eu demorei um tempo patinando nisso, de fazer cursos que não eram... da minha vibe, mas deu certo, contratei, tive agência, só que tive uma filha em 2023. E assim, ter um filho muda tudo, é verdade. E eu já não me via sendo mãe e social media, porque é um trabalho bem operacional. E eu tinha muitos clientes, eu tinha time para gerenciar, e com 20 dias eu voltei a trabalhar, porque mesmo tendo time, eu não tinha cabeça de gestora, então eu participava da operação muito. E aí, quando minha filha nasceu, eu falei... Cara, eu acho que eu vou ter que ouvir a mentora das mentoras e eu vou ter que mentorar, porque não dá pra eu estar nessa operação diária e desse jeito. Esse modelo de negócio não vai funcionar pra mim. Então, foi quando eu comecei a migrar. E o grande plot twist, né, é que quando eu fui mentorar, eu falei, eu tenho uma audiência enorme, orgânica, que gostava da Thalia social media. Não é a audiência da mentoria. E até eles entenderem o novo posicionamento, vai demorar. E aí, eu criei uma conta no TikTok. Fui no evento da Trinca, me deu 5 minutos de loucura lá, igual você. Falei, não, vou tomar uma decisão aqui. E eu caiu em mim assim, falei, não, agora eu sou a mentora e eu vou abrir esse TikTok, ninguém me conhece. Na minha cabeça era assim, né? As pessoas vão me conhecer do zero e eu vou ter a oportunidade de construir um posicionamento aqui agora, já. E em 2 meses o meu negócio era outro. Porque as pessoas me conheceram. Eu me vi de outro jeito, as pessoas me viram de outro jeito. O Instagram refletiu isso e assim... Isso tomou uma engrenagem desproporcional. Então eu comecei em 2025... reposicionando, sem cliente de social media, aquela coisa, tirei o que dava certo, que social media dava certo, tirei, virei mentora, não sabia ser mentora e não tinha demanda pra isso. Então, assim, eu tava no limite do meu caixa e eu terminei o ano contratando time, com pessoas, tipo assim, quase dobrando o ticket da mentoria mês após mês, pela proporção do que tudo foi tomando, a estrutura da mentoria mudou. E iniciei o ano, aí eu achava que eu era a Thalia do TikTok, mas no Instagram, acho que nos últimos 3 meses eu ganhei 120 mil seguidores também, organicamente. Replicando o que eu fiz no TikTok, aí eu falei, acho que me achei. E também, aí consegui estruturar melhor produto, consegui estruturar melhor um time, consegui entender a quem aquele produto dava mais resultado. Então, assim, agora eu sinto que eu tô entrando no real jogo digital de empresas digitais. Antes eu era realmente mais marketing digital, mas agora eu sinto que eu tenho uma empresa que esse ano, talvez eu com certeza vou bater recordes, né? Porque os meus recordes são muito baixos, mas eu sinto que essa autenticidade e esse dinamismo, como ela falou, esse fato de ser executora, eu podia ficar me lamentando muito de, as pessoas não compram de mim, o meu posicionamento, meu Deus, quer dizer. Eu falei, não, quer saber, tem rede social nova, e se não for, agora se acontecer de novo, eu vou pro YouTube, entendeu? E eu crio uma solução nova e a gente faz do zero. Essa minha história, ela é simples, mas eu gosto muito do fato de eu representar aquelas pessoas que sentem que o digital nunca vai ser para elas. É muito mais uma questão de você saber aonde está o problema e resolver o problema, ao invés de ficar... Porque às vezes a gente está resolvendo um problema que não é o nosso. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não preciso de marketing. Vou aprender gestão com as pessoas que eu admiro no marketing. Perfeito. E aí, tudo mudou. E estou aqui. Não, e você aparece muito no TikTok. Eu sou meu follow-up, eu falo. Surreal. O follow-up sou eu no TikTok. Não, de novo, surreal. E toda vez que procura qualquer palavra, assim, ligada a marketing, a digital, você tá lá nos ranqueados. Eu sou insuportável. É impressionante. Não, eu falo, eu não escuto os meus vídeos porque eu não aguento mais. O povo fala, eu quero um podcast, nem eu me aguento mais. Você produz quantos por dia, mais ou menos? Cara, eu não tenho meta, mas assim, no mínimo 3 por dia, mais uma média de 5 a 8. Mas assim, com leveza, não é a minha linha editorial. Eu também não tenho ninguém no time de conteúdo. Tenho time de outras coisas. É você e sua mente. Eu e Deus e o TikTok. Surreal. Não, e muito bacana que tem esse
ponto em comum da história de vocês, que é puxar o band-aid, né? Então, tem um dinheiro aqui, eu tô confortável aqui, mas não é isso ainda. E puxar o band-aid e falar, não, vamos ver, vamos testar e ver o que acontece. Então, é muito surreal. E como o nosso tema é como crescer no Instagram em 2026, não só no Instagram, mas no digital como um todo, né? A gente vai falar bastante de TikTok também. Eu queria ouvir de você se em 2026 o Instagram, ele ainda é uma boa plataforma pra gente crescer do zero, ou se o jogo virou, é um jogo pra quem é grande. Qual que é a visão de você sobre? Começar? Eu acho que basta entrar no meu Instagram e se surpreender, porque as pessoas acham... eu desmistifiquei todos os tabus, eu acho. Só dá pra crescer com tráfego. Não tenho tráfego, eu não invisto em tráfego ainda. Então, totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Então, assim, dá pra crescer. Não, acho que da mesma forma que antes, mas dá muito pra crescer. Todos esses receios dá pra vender no Instagram. As pessoas estão, sim, no Instagram. E é um público novo que você pode alcançar. Então, eu não tenho nenhuma negativa pra falar do Instagram. E dá pra usar muito o TikTok também pra crescer o Instagram, que foi exatamente o que aconteceu com você. Eu vejo que o Instagram não tem essa coisa muito de, o Instagram vai morrer, sabe? Eu acho que é uma conversa muito de quem não consegue enxergar as oportunidades que existem dentro da rede social. Na verdade, hoje, você não ter um Instagram, independente da sua área de atuação, independente do que você seja, você está ficando muito atrás. E isso já era um ano atrás, já era 2 anos atrás, já era 3 anos atrás. Pior. E parece que todo ano tem alguém precisa falar isso, né? É um óbvio que precisa ser dito o tempo inteiro. Então, assim, hoje, qualquer pessoa, qual profissional que você procure para poder te atender, seja um médico, seja um personal, seja qualquer coisa, o primeiro lugar que você vai procurar essa pessoa é no Instagram. Então, eu falo que o Instagram, ele é uma vitrine profissional. Então, assim, qual que é a mudança, talvez, para o Instagram? É entender que hoje ele é uma vitrine profissional. Se antes as pessoas olhavam um currículo no LinkedIn, por exemplo, elas vão olhar o seu Instagram. Sabe? Então, não tem discussão de, eu não tenho que estar, eu tenho que estar. Tem que estar, sabe? Então, assim, eu vi esses dias uns vídeos que estavam virando trend lá no Instagram, do tipo assim, viver no offline, eu sou empresária, filha, eu vivo no online. Tem que viver no online. Low profile é coisa de herdeiro. Entendeu? Se você não é herdeiro, então low profile não existe. Faz o que precisa ser feito. Eu falo que as pessoas precisam olhar o digital com olhar de trabalho, profissionalismo. Não é fazer quando dá, não é fazer quando está com vontade, não é fazer quando está feliz. Porque, como eu vim do direito, eu falo assim, cara, quando tem audiência, você tem que fazer. Você pode estar triste, você pode estar feliz, você pode estar com raiva, você pode estar um dia péssimo. Você tem que fazer, não tem? Então faz a porcaria do conteúdo como se fosse uma coisa que foi alguém que te mandou fazer e determinou pra você fazer. Então, assim, é muito importante. Não tem como falar aqui. E é colocar isso, de fato, como um compromisso. E hoje eu vejo que também as pessoas, elas complicam muito o que é pra ser simples. Então, por exemplo, criação de conteúdo. Nossa, mas é uma dor de cabeça, meu Deus, é muito difícil. Gente, difícil é você ir pra uma obra, entendeu? Você acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus e trabalhar pra ganhar um salário mínimo no mês. Agora, você criar conteúdo, olha a infinita possibilidade de transformação de vida que isso gera. E como, por exemplo, hoje vocês veem essa relação de TikTok e Instagram, como que eu posso começar no TikTok, por exemplo, que foi o que você cresceu muito, como você começou e como você faz esse paralelo entre as duas redes? Na minha percepção, o TikTok, ele é uma rede social de tópicos de interesse. E migra muita audiência do TikTok para o Instagram, eles migram. E aí eu sempre brinco, né? Embora eu reaproveite alguns conteúdos do TikTok no Instagram, eu sei que a pessoa ela não tá ali querendo ver a mesma coisa. Se ela saiu de uma plataforma onde ela assiste os tópicos que eu falo e ela migra para o meu Instagram, o que eu percebo e o que eu valido muitas vezes ela quer ver além do tópico no meu Instagram. Então, assim, beleza, a Thali fala de marketing, mentalidade, mas e o story? Cadê o story? O dia a dia? O que mais a Thali tem pra me mostrar? Então, por isso que eu falei que eu sinto que o Instagram mudou um pouco. Embora uma vitrine profissional, até brinquei com uma cliente, ela... mas isso aqui... Tudo é intencional? Eu falei, cara, não é que tudo é... Porque as pessoas falam isso com um peso tão grande. Eu falo assim, meu Deus! Como se fosse uma coisa ruim. Falei, não é intencional, é coerente. Falei, eu me dei muito bem com as pessoas do corporativo, porque eu vim do corporativo, no fim das contas, né? E eu atendo muitas pessoas mais velhas que estão migrando pro digital
sem saco. Esse é o meu público. Tô migrando pro digital, mas não tenho muito saco, não acho legal. E eu tento explicar pra pessoa, cara, você tá no corporativo, você foi pra uma posição de liderança. Tudo fica intencional. Você não pode errar em nada. Você já não pode cometer nenhum daqueles erros. Você não pode ser visto falando mal de nada. Você não tem esse encaixe. Muda a postura, né? Então, não é uma questão de intencional. Ai, tudo é intencional. Meu café da manhã é intencional. Cara, você tem que ser coerente ao lugar que você tá, na posição do seu trabalho. E é no mínimo. Então, se eu vendo que eu deixo a empresa dos profissionais mais organizados, as pessoas esperam ver a minha vida de uma maneira organizada. Se eu trabalho a mentalidade das pessoas, igual eu falo, eu trabalho com audiência autorresponsável. Autorresponsável. O Instagram é tóxico. Falei, você consegue escolher quem você segue. Você consegue escolher o que é tópico do seu interesse. Então, se o seu Instagram é tóxico, é porque você ama esse tóxico. Porque você tem total... Você fala, gente, você tem o poder de escolha. Você pode escolher acompanhar uma pessoa ou não. O que você assiste ou não. Então... não existe isso. Se eu amo o TikTok, as pessoas têm essa vibe. Eu amo o TikTok, eu odeio o Instagram. A mesma pessoa do TikTok, você pode seguir ela no Instagram e o seu feed vai ser muito bom. Então, eu gosto de trazer sempre esse senso de autorresponsabilidade. Então, não é que eu vou ser intencional. Cara, eu sou a mãe da Bia, eu posto a Bia de manhã. Se é intencional ou não, não importa. O Instagram é meu, eu quero postar aquele momento com ela. Acontece que eu não vou postar assim, a maternidade com empreendedorismo é muito difícil, ninguém entenderia. Porque não é esse tipo de postura que eu quero que meu cliente veja de mim. Então, não é ser aquela, deixa eu ver se essa xícara tá intencional. Não é isso. É sobre ser coerente da mesma maneira que no corporativo a gente seria exigido de ser. Eu acho que é muito parecido. Concordo plenamente. As pessoas olham a intencionalidade como se fosse uma coisa ruim, né? Sendo que, na verdade, nós não somos a mesma pessoa em nenhum ambiente que a gente frequenta. Então, assim, eu sou uma Mari quando eu tô com a galera do beach tênis, eu sou uma Mari no trabalho, eu sou uma Mari com a minha família. Nós somos várias versões de nós dentro de nós mesmos. Então, é uma escolha de qual é a versão que você quer mostrar ali. Porque é isso, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, mas no meu Instagram eu não vou ficar mostrando que eu sou desorganizada, porque não é essa imagem profissional que eu quero que as pessoas tenham de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma aula de dança outro dia, postei porque, nossa, mas uma profissional de marketing e tal... Mas essa sou eu, sabe? Isso é uma característica que faz parte de mim. Então, assim... E são essas coisinhas que, na hora que elas vão se juntando, que fazem as pessoas gostarem da gente nas redes sociais, né? Que elas vão se identificando ali com um pouquinho, com a parte da maternidade, com a parte do trabalho, com a parte da saúde, né? Agora que você tá super nessa vibe saudável, então as pessoas vão se identificando e vão se inspirando e acaba que vira um movimento. O negócio é você falar assim, eu não quero estar no Instagram porque eu vou mostrar minha vida inteira. Isso é uma mentira absurda. Ninguém consegue mostrar a vida inteira naquilo ali, nem se quiser. Então, acho que, na verdade, as pessoas vão colocando barreiras para não fazer aquilo que elas sabem que precisa ser feito, sabe? Eu não sei que tabu é esse. Eu consigo fazer 9 vídeos todos os dias. E se você for na barra de pesquisa do meu TikTok, sabe aquele azulzinho? Thalita Sintra é casada? Thalita Sintra se separou? E eu assim, nem isso as pessoas sabem de mim, meu relacionamento. Elas não sabem. Então, você não precisa postar pouco para ser uma pessoa privada. Você pode postar muito, falar muito da sua área, falar muitas coisas, agregar na vida das pessoas e elas nem saberem o seu relacionamento. Sim. Eu falo, tem que ter uma rachadura na cabeça das pessoas. Constância, intencionalidade não é o que parece, eu não sei. Vamos pra autorresponsabilidade, gente. É o que a gente significa das coisas. Então, se eu posso mostrar o melhor de mim pro meu cliente, eu não abriria a câmera, eu não faria uma chamada de vídeo com o meu cliente, escovando o dente da minha filha, gritando com meu marido, cabelo pro ar, eu não faria isso. Então, assim, é esse mínimo filtro, né? Que mensagem que eu quero passar? Eu estou coerente, né? Porque eu falo muito de mentalidade, mas tem dia que eu acordo e falo, Deus, o roteiro ficou louco. Eu não tô preparada. Eu não vou abrir a câmera e desmentir tudo aquilo que eu falei que eu tô tentando evoluir. Eu vou ter o meu momento comigo. Aí, é isso que eu falo para as pessoas. Ninguém te obriga a abrir a câmera e falar naquele momento. Parece que alguém obriga. Podem ficar tranquilos. Ninguém obriga a gente. Mesmo a gente que grava muito, posta muito e cresce muito, a gente grava quando quer. É um recorte inteligente, né? Que a gente acaba fazendo. Você mencionou essa questão do Thalita é casada. Esses dias também, teve uma que comentou, nossa, mas você separou? Eu falei, eu nunca fui casada. Só que é isso, a pessoa, ela cria uma imagem, enfim. E mesmo você postando muito, não
tem como, é impossível, porque... E tem a questão também que eu sempre falo, que é ninguém vai gravar a casa pegando fogo. Quando uma casa tá pegando fogo, ninguém para pra pensar, nossa, deixa eu pegar aqui o celular e gravar isso. Não, então às vezes não é que as pessoas escondem os problemas, mas é porque simplesmente tem dias, por exemplo, a empresa que tem tanto BO, que eu não vou parar pra gravar, olha, tá dando esse BO aqui agora, eu vou resolver. Sim. Eu sou líder do meu negócio, então eu tenho que resolver. Tô passando por um luto, um término recente de relacionamento. Deixa eu vir dar uma satisfação pra vocês. Eu falo, a gente não tá na Sônia Abrão. Exato. Não tem nessa pressão. Dá tempo da gente assimilar, fazer a terapia. E depois um dia, se fizer sentido, a gente conta. Eu acho que esse é um grande trunfo que eu falo que Deus me deu, assim, né? Que eu consigo parecer e ser mesmo muito humanizada, muito próxima e vulnerável. E ao mesmo tempo... Eu aprendi com o tempo, eu não era assim, eu falava tudo mesmo, eu falava no dia, eu aparecia com o cabelo desse jeito. Porque eu achava que as pessoas precisavam, mas eu falei, mas isso não ajuda nem a mim e nem ninguém. Porque esse é o ponto que eu acho que as pessoas erram. Por renunciar à intencionalidade, elas gravam a casa pegando fogo. E aí você fala pra ela assim, mas... Por que você fez isso? Por que você fez isso? Exatamente, tipo assim, você fica... Não, porque as pessoas precisam saber. Eu falei, elas podem saber, mas você pode digerir. Primeiro, assimilar, não falar isso na emoção, e aí elas, parece isso, dá um aval, né? Mas eu posso. Vulnerabilidade não é mostrar a sofrência, né? As pessoas acham que vulnerabilidade é mostrar, tipo, nossa, no momento que eu tô sofrendo, não. Vulnerabilidade é você ser verdadeiro com os sentimentos que você tem, mas com os que você consegue passar na hora. E eu acho que rede social, principalmente, a gente tem que separar muito o que é ferida do que é cicatriz, sabe? Nossa. Ferida é uma coisa que, se a pessoa cutucar, vai doer. Você vai sentir dor. Cicatriz, se ela cutucar, você vai olhar e falar assim, doeu um dia. Hoje não dói mais. Então, assim, sou muito a favor da vulnerabilidade e ir mais para esse lugar, não de ficar mostrando as minhas feridas. Porque se as pessoas cutucarem, vai doer. E, principalmente... pode te travar, entendeu? Pode atrapalhar seu processo. Pode atrapalhar o processo. Então, na hora que a cicatriz estiver ali, aí você usa isso, sabe? De uma forma intencional. Mas vulnerabilidade não é, tipo, nossa, eu tenho que falar tudo de qualquer jeito. Não, é gente como a gente. Eu vou falar pra vocês, gente. Eu, graças a Deus, tenho crescido a ponto de conhecer muitas pessoas que eu admirava. Todo mundo é gente como a gente. Sim, todo mundo você vai encontrar na rua. Essa pessoa, ela existe, ela é real. Então... eu sinto que tem essa crença, né? Como se tivesse os deuses gregos do digital. E eu percebo isso. As pessoas às vezes falam comigo como se eu fosse uma prefeita. E eu assim, mulher, por que eu não iria? Tipo assim, calma, né? Uma coisa é a gente se valorizar e valorizar o nosso tempo. Mas as pessoas, elas estão dando o melhor de si. Eu diria isso, assim. Estão dando o melhor de si e isso é bom. Não é ruim você ver o melhor da pessoa. Ela tá se esforçando pra te inspirar de alguma forma. Isso deveria ser visto como algo positivo, no fim. Tem até um episódio que eu gravei aqui que era exatamente com esse título. Não me coloque um pedestal. Que tem um podcast da Carol Rasch que ela gravou uma vez que eu gostei muito, que ela diz que toda vez que a gente coloca uma pessoa no pedestal, a gente tira o que é mais humano dela, que é a possibilidade de ser imperfeito. Possibilidade de errar. Então, eu acredito que no digital, cria-se muito essa imagem de que essa pessoa não pode errar, ela não pode vacilar, e cria uma expectativa sobre a pessoa, tipo, Mari, como assim você fez isso? Exato. Eu jamais esperava que você faria isso. Como assim, Thalita? Você falou uma coisa dessa, eu jamais esperava isso de você. Só que é muito errado a gente criar uma expectativa de como o outro precisa agir, porque o outro, ele é livre pra errar, pra ser imperfeito. E a verdade é que a gente vai cometer erros, a gente vai ser imperfeito, isso faz parte do processo. Então, é muito mais sobre ter esse filtro inteligente do que eu mostro, do que eu não mostro, de forma que não te coloque muito numa posição de amiguinha, vulnerável e frágil, e também não te coloque numa posição muito distante, inalcançável e perfeita. Esse é o grande desafio no fim. Isso é a parte estratégica, para isso que existem profissionais e essa área, eu acho, na empresa, porque não é tão simples, né, chegar nesse equilíbrio, que foi o que eu falei, eu demorei muito tempo para entender essa fórmula mágica, tá? Intencionalidade, o que o cliente precisa, mas também um pouco de mim, mas humanização, aí a gente vai construindo o eu digital, eu gosto de dizer isso, o eu digital, porque é o que ela falou, gente, são muitas camadas. Então, eu não tô aqui do jeito... Se vocês me verem com a minha filha, vocês vão amar, mas não é o jeito que o cliente precisa me ver, entende? Então, e o erro que eu acho que leva a gente a cometer esses percalços é dar mais engajamento mesmo. Então, a aceitação, ela é maior quando tem esse tipo de vulnerabilidade, quando você tá nos suas outras esferas. Só que no fim do dia...
se todo mundo tá aqui por um negócio, essa conta ela tem que fechar de alguma forma. Então, Sim. esse equilíbrio que é o grande ponto mesmo. Eu acho que essa é a parte que as pessoas mais falham. Eu acho que, assim... E esse é um ponto que, inclusive, eu trago muito para dentro do raciocínio da construção de conteúdo mesmo, que é assim, beleza. Existe a possibilidade de ser um creator, que é, tipo, uma ideia influenciador, de que eu quero conectar com as pessoas, eu quero mostrar tudo e tal. Mas eu tenho que equilibrar isso aqui com venda. Então, quando a gente fala do mercado de infoproduto, por exemplo, não dá para você ficar na linha de, eu sou creator, eu vou ficar produzindo conteúdo aqui como se fosse influenciador. É lógico que a gente precisa criar um conteúdo palatável para as redes sociais onde eu estou. Ele tem que conectar com a rede social que eu estou. Mas eu nunca posso esquecer do meu objetivo final, porque eu não estou fazendo caridade. Eu quero crescer minha empresa, eu quero vender, eu quero me remunerar, porque senão, beleza, se a produção de conteúdo é um hobby e você quer só produzir conteúdo e ser feliz, ok, mas se aquilo precisa virar dinheiro no final do dia, tem que ter uma mentalidade de venda. Tem coisas que engajam muito. Outro dia eu estava até contando pro meu namorado, né, falei assim, existem 5 Cs do engajamento que assim, é só você postar que engaja. Aí eu falei, casal, criança, carro, casa e corpo. Nossa, surreal. Agora, me fala, se eu quiser, eu posto aqui uma foto de biquíni. Vai ter um tanto de curtida, vai ter um tanto de comentário. Isso gera mais credibilidade para minha venda? Não, se meu objetivo no final é vender, esse engajamento por si só não me leva para lugar nenhum. Porque no dia tinha acontecido o fato, né, de que ele se mudou para São Paulo por minha causa. E aí, o meu Instagram, tipo assim... Aí eu falei assim, aí na hora eu já pensei assim, porra, se eu tivesse alguma coisa da Craft pronta aqui agora, pra poder postar em sequência, eu tinha que ter colocado um negócio aqui. Ele falou assim, por que você tá pensando nisso? Eu falei, porque eu tenho que aproveitar isso aqui de alguma forma pra vender. Aí o pessoal fala, nossa, mas essa galera, tudo tem que virar dinheiro. Tem um negócio. Se pode, por que não? Sabe, eu acho que essa mentalidade é o que faz a diferença de pessoas que produzem conteúdo e de pessoas que constroem um negócio dentro do digital. Então, se você quer construir um negócio dentro do digital, engajamento é lindo, é incrível. Mas ele propicia que você venda. Se não tiver remunerando, se não tiver convertendo no final das contas, tem que encontrar um equilíbrio. Eu acho que os dois extremos são ruins. A gente viveu um momento do marketing digital que os infoprodutores marqueteiros estavam produzindo um conteúdo insuportável de infoprodutor. Ninguém aguentava mais. Mas eu defendo que tem que ter um equilíbrio. É um conteúdo com cara de creator, mas ele tem que converter como o infoprodutor converte. Essa é a ideia. E, exato. Por exemplo, no seu caso, Mari, como é... Porque aqui, pra vir pra Thalita, por exemplo, é mais fácil, porque a gente é a marca pessoal, a gente tá ali se expondo. Mas quando você desenha a estratégia pra outra pessoa, como é o caso do Vinhas, por exemplo, que não gosta de expor muito da minha vida pessoal, não gosto de gravar vídeo. Como é? Só pelo rosto dela, pisca se você precisar de ajuda. É a mesma expressão, assim. Mas como é que é desenhar a estratégia e pensar nisso quando você não é a marca, né? Você tá criando a estratégia para outra marca. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a zona de genialidade das pessoas. Então, o Vinhas, ele é um cara que ele é um super mentor. Ele é uma pessoa de relacionamento muito forte. Ele é um ótimo vendedor. E essas são as principais competências dele. Eu ficar tirando ele toda hora dessas principais competências para você precisa gravar vídeo assim, você precisa fazer desse jeito, você precisa fazer desse jeito, eu estou atrapalhando mais o negócio do que ajudando. Porém, contudo, todavia, a gente precisa de audiência. E a audiência precisa crescer com ele. E essa sua pergunta ela é muito boa, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tentei várias coisas. Porque eu falei, o seu conteúdo tá com cara de infoprodutor, tá chato. Vamos tentar equilibrar. Então, eu trago várias coisas de influenciadores, de creators. Eu estudo muito essa parte de fora da bolha dos infoprodutores para trazer coisas para se conectar com a comunicação dele. E ele até testou e tal. Eu falei que o melhor vídeo foi quando ele fez uma análise do lançamento da Boca Rosa. Eu falei que esse dia eu ganhei meu dia, porque foi uma coisa que eu nunca imaginava na vida que ele iria fazer. Só que eu comecei a perceber que aquilo ali, assim, ele cobrava o crescimento da audiência e eu colocava a culpa da audiência não crescer no fato dele não gravar, que é o que muita gente que trabalha com outras pessoas faz. Mas você não grava, mas você não segue o roteiro, mas você não faz isso. Até que eu falei assim,
Gente, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar... Eu posso falar foda-se? Pode, óbvio. Eu vou ligar o foda-se, entendeu? Quer saber? Não quer gravar? Então não vai gravar. Então, o dia que quiser gravar, a gente vai ter que usar o seu tempo, assim, da melhor maneira possível. E aí, o que a gente fez? A gente pegou tudo que tinha para trás dele, porque normalmente essas pessoas, elas são muito boas, elas têm material para ser trabalhado. Pô, ele tem milhares de palestras, ele tem vídeos muito antigos, o cara tá no digital, podcast, participa de várias coisas. Eu vou tirar conteúdo dali e eu vou ter que me virar. E aí, é por isso, Maia, que eu não gosto quando as pessoas falam que assim, tem que gravar vídeo, tem que ser vídeo, tem que pra quem? Sabe, a empresa cresceu 111%. E assim, eu consigo contar em poucos dias que ele gravou. E deu certo. Ele cresceu mais de 160 mil seguidores no ano passado. Caramba. Então, assim, de um conteúdo sendo reciclado. Só que era um conteúdo reciclado de coisas que ele já criou. De ideias dele. Então, aí você tem que fazer um mergulho no expert absurdo. Absurdo. Entender como é que ele fala, entender como é que ele pensa, o que ele acredita, o que ele não acredita, conteúdos que façam sentido, conteúdos que não fazem sentido. Então, assim, eu aproveito as trends. A gente entra em trends, mas qual que é o meu critério de trend? Só entra em trend que reforça posicionamento e autoridade. Então, por que entramos na trend de 2016? Para mostrar que o cara em 2016 já estava aqui, ó, fazendo há muito tempo. Por quê? Porque a construção da promessa de marca nossa nós impulsionamos negócios que resistem ao teste do tempo com crescimento e lucratividade. Pô, o cara tá desde 2016. Isso conecta com o posicionamento de marca. Né? Então, a gente usa trend, a gente usa carrossel, a gente usa vídeos que não dependam dele, a gente recicla vídeo. E, lógico, ele grava, mas eu não fico cobrando dele essa periodicidade do tipo assim, olha, você tem que gravar tal dia, você tem que gravar todo dia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque no nível de negócio que ele já chegou, não tem disso. Agora, existem níveis de negócio diferentes. Se fosse uma pessoa que não tivesse nada de onde tirar... Aí eu ia falar, ô filhinho, senta aí e vai gravar, meu amor. Porque aí não tem de onde tirar nada de você. Então tem que ver, tem que analisar cada pessoa. Eu defendo essa ideia de que cada pessoa é uma pessoa. Sim. Eu sou super a favor de formatos de conteúdo. Mas não dá para todos os formatos serem vídeo. Não dá. Porque senão você não sustenta, sabe? Eu tenho um caso, né, de um expert que adoeceu. Eu tenho esse caso na minha vida. Então eu sei o que é passar pela situação onde a pessoa tem que sair de cena completamente. Então, eu não tenho mais esse tem que nada, filho. A gente vai adaptando por pessoa e por situação. E realmente não existe um único formato que funciona para todo mundo. Então, se a gente pega, por exemplo, o Bruno Perini, a maioria dos conteúdos e que dão muito bom é o formato Twitch. Sim. E o cara faz há muitos anos o mesmo formato. E, claro, hoje tem podcast, tem vídeo, mas você vai botar ele para gravar um vídeo, sei lá, Hannah Franklin, né? Uma coisa toda criativa. Não vai comunicar nem com o público dele e nem com o formato dele que já é validado, que é aquele formato. Sim. Então, tomar muito cuidado para, não, mas tem que ser esse formato. Não, você tem que entender o que funciona para sua marca, para o seu público e para aquilo que você quer a longo prazo. E para a pessoa que você está criando junto. Então, assim, eu sempre pergunto o que você está disposto, o que você não está disposto. Então, assim, pro Vinhas, qualquer coisa, menos parecer raso. O Vinhas não quer ser raso. Para ele ser raso é doloroso. E, assim, o nosso produto custa R$150 mil. Quem quer o cliente dele não quer uma pessoa rasa. Sabe? Ele não quer isso. Então, toda a minha construção tem que ser pensando assim, cara, eu nunca posso tirar a autoridade desse cara. Eu nunca posso parecer que esse cara é raso. Eu nunca pode parecer que ele não sabe do que ele tá falando. Então, eu mergulho nele e entendo ele. Ele fala, Mari, eu não atuo, eu não sirvo um café. Eu tô tomando café? Se eu estiver tomando café, beleza. Se eu não estiver tomando café, eu não vou pegar um café para poder gravar vídeo. Beleza, entendi como que ele funciona, como que a cabeça dele funciona. Já a gente tem o Lucas também, que é sócio, né? O Lucas Puerto. O Lucas já se descobriu um expert que gosta de testar essas coisas diferentes. Ele gosta de atuar, ele descobriu que ele gosta do atuar, e aí o time adora atuar junto com ele. Então eu consigo ir mais para uma linha criativa mais forte, sabe? Mas é personalidade de cada um. Eu gosto dessa coisa atuada, eu gosto da coisa mais do entretenimento, então funciona para mim. Então o que funciona para cada pessoa? A pior coisa do mundo é você ver uma pessoa representando um personagem que ela tá muito desconfortável na rede social. E dá pra ver. Dá pra ver. Jesus amado, dá pra ver, gente. Eu tento falar isso pra todas as pessoas. E quando as pessoas falam, mas o que você fez pra crescer? Eu respondo exatamente isso. Eu não tenho que nada.
não tenho que nada. Mas vídeo curto dá certo. Mas eu queria muito falar 7 minutos desse assunto e as pessoas assistem. Eu acho que é muito essa necessidade de alguém me traz uma resposta. Alguém me traz, gente. Esses dias uma pessoa pediu reembolso de um produto meu, a gente sempre entra em contato e ela falou assim, eu queria saber a hashtag, eu queria saber... E eu assim... meu anjo. Isso você pode ver no meu próprio perfil. Olha, pega uma pessoa do seu nicho e olha. Isso são informações que a gente tem acesso. A personalidade, que na minha opinião é o que mais sobrepõe eu posso fazer o mesmo roteiro, eu, a Mari e a Maia. Vai ser um vídeo diferente pelo tom. E a gente entendeu que isso é um grande diferencial. Isso é uma grande assinatura. E aí eu falo, eu não tenho que nada. Eu não sei como... Eu fico impressionada, de verdade. Isso é verdade mesmo. Quando a pessoa fala assim, mas é porque me falaram que eu tinha que fazer tal coisa. E ela chega na minha frente e fala assim, e você fez? Fiz. E você não conseguiu olhar e falar, não quero. Não é pra mim. Por que não? Ninguém, não tem uma obrigação, não tem uma lei. Então, embora... E eu sempre digo isso. Se você segue exatamente a fórmula daquela pessoa, você vai acabar atrás dela. Esse é o máximo possível. Não tem como você estar ao lado dela, porque esse espaço é dela. Então, se você quer exatamente o caminho da pessoa, você nunca vai ser o número 1 de nada. E eu, particularmente, gostaria muito de ser número 1 de algo. Então, se você tem esse desejo... Não vai ter jeito. Uma hora você vai ter que entender que esse caminho vai ter que ser seu. Seja no formato, seja no tom de voz, seja no tema, seja na junção de temas, no movimento, enfim. Acho que as grandes pessoas, isso que eu via muito em comum. E as pessoas, não, mas você tem que fazer como a fulana. Mas a fulana ocupa esse lugar. Eu não quero remeter a fulana. Eu quero que seja diferente. E as pessoas têm... Eu sinto que não querem passar por esse desconforto. Porque é muito desconfortável você falar, tá, beleza. Então não vai ter ninguém pra me contar qual vai ser isso. Então vou ter que descobrir. Mas assim, vale muito a pena. Olha, eu dizer pra vocês que quando a gente vai nessa de não tenho que nada e deixa eu ver o que dá certo, mas do meu jeito, em 2026 diria que é o único jeito de crescer, porque quem já tinha que crescer dos jeitos que tinham a amostra já cresceram. Agora nosso caminho é criar o nosso próprio movimento, nosso próprio... Às vezes até o próprio nicho, né, que é o que as pessoas estão dizendo. Eu, na verdade, se eu puder contribuir, diria que em 2026 nós vamos ter que sobrepor o nicho. Já não dá mais para ser alguém Thalita, marketing. Mari, conteúdo. Não, o seu nome ele já vai ter que estar se sobrepondo ao nicho e eu tô aqui para comprovar que não é só um grande que pode fazer isso. Você pode fazer isso já. Você já pode começar dessa maneira, no seu movimento, enfim... Eu vi algumas pessoas falando assim, meu nicho é minha opinião. E eu acho que, principalmente em 2026, isso vai ser muito forte. Porque as pessoas, elas não querem mais ouvir as analogias, elas não querem mais o passo a passo, as 3 dicas, elas querem ouvir a sua opinião sobre aquilo, sobre os temas. Até porque os 3 passos tem ChatGPT hoje em dia pra te entregar. Exato. Então, assim, hoje, quanto mais forte for a sua opinião sobre determinada coisa, não sabe como criar conteúdo, começa a dar a sua opinião sobre as coisas. E aquilo que você perguntou sobre o TikTok, no início, eu achei interessante como que você começou no TikTok, porque outro dia alguém me perguntou, foi uma amiga minha que me perguntou, ela falou assim, Mari, se você estivesse começando assim, e você tivesse muita vergonha, por onde você começaria? Eu falei, pelo TikTok, porque o TikTok dá uma impressão de que, tipo assim, eu tô aqui, ninguém me conhece, ninguém tá vendo. Você não sabe o nome das pessoas. Exato. Você fala, aquela pessoa que faz aquele tipo de vídeo assim, como que é o nome dela? Você não sabe nem o nome. Porque não é uma rede social. Não é uma rede social, é uma rede de entretenimento. É uma rede onde o conteúdo se sobrepõe à pessoa. As pessoas buscam o conteúdo, elas gostam daquele conteúdo. Então, o conteúdo é o determinante para eu decidir se eu quero acompanhar ou não aquela pessoa. E aí, na hora que eu começo a gostar da pessoa, eu vou pro Instagram. Porque aí, beleza, eu comecei a gostar muito dessa pessoa. Aí, deixa eu ver como é que ela é no dia a dia. Deixa eu ver o story dela. Deixa eu ver como é que ela funciona. Então, se você tem vergonha de produzir conteúdo, vai pro TikTok e começa a falar. Gente, nas configurações, entendeu? Dá pra você colocar pra não mostrar pra nenhum dos seus contatos. Se esse é o seu... Porque tem isso, né? Se esse é o medo... No meu Instagram só tem minha família e os amigos que eu não quero... Então vai pro TikTok e coloca nas configurações. Não tem ninguém. Sua tia não tá lá ainda. Exato. E o TikTok, ele é mais... coerente nesse sentido de se o conteúdo é bom, ele entrega, independente do tamanho do seu perfil ou não. Então, ele entrega o conteúdo. E aí, você acaba se tornando relevante pelo seu conteúdo. E depois, você se torna relevante pela pessoa que você é. No Instagram, é o contrário. As pessoas vão gostar de você
E a partir de você, elas vão conectar mais ainda com o seu conteúdo. Elas podem até gostar do conteúdo, só que se elas não gostarem de você, elas não vão te seguir. Porque senão elas vão ser obrigadas a começar a ver sua vida, a começar a ver o que você posta nos stories e tal. Então, é uma dinâmica bem interessante, assim. Eu vi ela falando essa própria dinâmica, né? Comecei a produzir no TikTok ali o conteúdo e, de repente, as pessoas foram pro Instagram e começaram a gostar da pessoa. Então, acho que esse é um movimento muito interessante e o TikTok é um ótimo lugar para você começar esse conteúdo de opinião. Então, assim, de você sentar, pegar e falar. Porque esses conteúdos muito editados, muito cheios de coisas, vão perdendo um pouco de espaço para essa sensação de tipo, oi, parei, sentei, estou falando com você. Tenho uma coisa para te falar, temos uma coisa para conversar, estamos próximos. As pessoas estão tendo mais paciência disso. As pessoas falam assim, você é a minha pessoa do banho, você é a minha pessoa da louça. Elas falam dessa maneira e eu acho incrível, porque você faz parte da rotina daquela pessoa, naquele momento ela já espera ter o seu vídeo ali, por isso que são 9. Porque aí, né, eu tenho que contribuir com a rotina da pessoa. Você também. tem que ajudar a pessoa ali em todos os momentos da rotina. Mas é literalmente assim, a pessoa ela tem o momento de assistir o meu vídeo da rotina, e é dentro da rotina, então é uma relação muito íntima. Por isso que não dá pra ser mega editado, né? Porque ela não tá nesse momento trabalhando, por exemplo. Ela tá mais relax. Geralmente quando tem muito esses estímulos visuais, a pessoa quer ver. E aí, se ela tá, por exemplo, lavando uma louça, não tem onde posicionar o celular, ela não tem como ver. Então, isso dá até uma ansiedade. Agora, se é só o vídeo ali falado, eu só posso ouvir. Ela não tem que ficar ali vendo. E tem o jeito de consumir também. O TikTok, você percebe que as pessoas abrem bem menos vezes no dia. Tem um estudo, não vou me lembrar de onde, mas que mostra quantas vezes as pessoas abrem o TikTok para quantas vezes ela abre o Instagram. O Instagram a gente abre meio que tipo assim, tô com o celular aqui na mão, abri o Instagram, automático. vi quatro stories, peguei e saí. O TikTok não, na hora que eu abro, eu vou assistir TikTok. Por isso que já tem o CEO do TikTok já falou que muitas vezes o concorrente dele não é o Instagram, é a Netflix, porque as pessoas param para assistir Netflix e o TikTok para assistir TikTok ou para ouvir, do tipo isso, eu coloco ali o TikTok e vou lavar minha louça. Tem a rolagem automática, né? Isso, e você não faz isso com o Instagram. Você não para o celular aqui, coloca o Instagram e vai fazer outra coisa. Quando você tá com o Instagram, você tá aqui, ó. Não, e o Instagram, meu marido, às vezes, eu obriguei, né? Eu falei, não tem como você não ir pro TikTok. As pessoas só falam que eu sou do TikTok. E ele começou a perceber, eu sempre falo pra ele, você me manda um meme, uma notícia, isso aí já passou no TikTok, já foi, gente, já riu, agora já tá cansativo. Já tá em outra, já. Mas o que eu percebi muito interessante foi isso, foi uma coisa que eu validei ano passado. A audiência não é a mesma. É muito interessante. Assim, as pessoas do TikTok me seguem no Instagram, mas se eu posto aquele vídeo no Instagram e ele toma a mesma proporção, são outras pessoas que também não me conheciam. Então, é nova audiência o tempo todo. Pra mim, que até agora sou do orgânico, é tipo assim, êxtase. Eu tô igual você, casando, morando junto, só que toda hora. E toda hora tem um boom de audiência, um vídeo tem um alcance maior, aí tem uma oferta, e aí, tipo assim, picos de venda sem lançamento. Eu achei muito interessante, assim. Vamos ver, né, como conhecer até o restante do ano, porque o algoritmo ele vai se reciclando. Mas, assim, do ano passado pra cá, que o Instagram tá muito querendo ter essa briga com o TikTok, eu tô achando maravilhoso, né? Porque tem a gente crescimento das duas. Muito. Exato. Não, e é muito interessante porque o TikTok, ele é uma rede de descoberta. Né? Então, a pessoa vai te descobrir ali. Ela nunca não fazia ideia que era você na fila do pão. E, de repente, um conteúdo seu aparece. De repente, aparece outro. E de tanto que ela vai vendo, ela vai descobrindo. E aí, gera aquele interesse de, deixa eu conhecer mais essa pessoa, me conectar mais com ela, e ela vai construir ou consolidar esse relacionamento no Instagram. Isso vale não só para marcas pessoais ou prestadores de serviço, mas para negócio físico também. Sim. Então, por exemplo, hoje, se eu vou viajar, então eu fui, sei lá, pra BH. E aí eu quero saber quais são restaurantes que tenham alimentação saudável. O primeiro lugar que eu entro pra pesquisar hoje em dia é o TikTok. Eu quero ver todos os vídeos e reviews, mas aí eu vou pro Instagram pra ver o cardápio, o horário. Exatamente. É essa jornada. Exatamente. Essa jornada. Então eu descubro aquela marca através do TikTok, mas eu aprofundo, quase como se fosse um funil, só que de redes sociais. Sim, e é muito legal. Você falou isso, minhas viagens agora é só TikTok, meu filho. É só review no TikTok ali, e é isso. Mas na hora de fechar, a gente vai pro Instagram. Então, assim, tem os dois. Tem os dois. O resumo da ópera. Tem os dois, porque assim você vai crescer nos dois. Muito bom. E, inclusive, o que na visão de vocês é mais importante hoje? Claro que os três são importantes, mas se eu tivesse que escolher, crescimento hoje depende mais de constância, estratégia ou criatividade? Nossa.
Você junta os 3. Não vale, não vale. Eu acho... O mundo ideal é os 3. O mundo ideal seria os 3. Eu vou dar minha opinião, que é a com menos bagagem de negócio. Eu diria criatividade, porque tudo tá muito dinâmico o tempo todo. Então, por exemplo, as estratégias que eu fiz pro Instagram esse ano, que eu pensei pro trimestre, em novembro, todas mudaram. Porque aí eu descobri que, na verdade, vídeo longo lá funciona assim. E aí, dali, eu tive que readaptar todo o formato de comunicação, porque ali eu tinha uma grande oportunidade de audiência. Então, se você tem estratégia, se você é constante, mas você não tem essa criatividade de adaptação proporcional ao dinamismo que as coisas acontecem, se você não é muito grande, porque quem é grande, gente, entendeu? Não vai passar tanto por isso. Igual ela falou, o Vinhas tinha bagagem, ele tinha repertório suficiente e nome, porque aí essa pessoa, ela se sobrepõe à mudança, porque ela é consistente há muito tempo. Mas as pessoas, diria essa resposta para as novas pessoas, sem criatividade, eu acho difícil crescer. Porque não dá para replicar o que já funciona para outra pessoa, então você tem que ser criativo. E tem que ser bem adaptável também. Então eu apostaria em criatividade, porque foi, pelo menos para mim, a criatividade de ir para uma nova plataforma, me descobrir dentro dela de um jeito novo e desmistificar minha própria cabeça sobre o Instagram, eu diria que foram todas decisões criativas. Sabe, assim, de pensar um jeito diferente. Acho que também vejo muito isso na Maia de vi nos stories, né? Ninguém tá fazendo isso, então é isso que eu quero. E isso geralmente dá aquele boom, assim, né? Aquela nova era das coisas, assim, que a gente tem a capacidade de criar o próprio movimento aí. Eu vou na constância. Eu acho que não existe... Assim, eu fiquei mais entre a estratégia e a constância. Eu imaginei, por isso que eu falei, deixa eu dar outra página. Porque eu acho que a gente aprende as outras coisas quando a gente é constante, assim. Eu acho que você precisa testar. Acho que a criatividade é realmente muito importante. Eu acho que é um diferencial. Eu acho que é o diferencial para você crescer. Mas se você não for constante, você não vai aprender a ser criativo. Então, é você testando o seu dia a dia ali. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer até ficar bom. E eu vou continuar fazendo. É muito difícil validar uma da outra. Porque ser criativo uma vez só também não vai dar certo. Sim, então, não tem como. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente vê que, principalmente no digital, as pessoas vão muito picos e vales, assim, sabe? E é muito fácil você estar constante no pico. É muito difícil estar constante no vale. E eu vejo que hoje, se você pegar as pessoas que estão dando certo, estão ganhando dinheiro de verdade no digital, elas não necessariamente são brilhantes, mas elas são muito constantes. Elas aprendem a se adaptar no processo. E elas ficam ali mesmo quando o negócio está ruim, e elas continuam e elas vão permanecendo. Porque o ciclo do empreendedorismo, ele é muito difícil. Ele é solitário, ele é pesado, ele é difícil. Ele pode até deixar a pessoa traumatizada e não querer empreender de jeito nenhum. Porque é difícil, gente. Não, você tem que ter casca, você tem que ter estômago. Eu vou usar até uma frase do Vinhas, que assim, o digital é muito mais sobre estômago do que sobre cabeça, sabe? É um jogo de estômago. É você conseguir engolir sapo e você continuar, mesmo quando o negócio está muito ruim. Então, assim, eu acredito muito que a constância, ela é a ferramenta de você conseguir ficar bom em qualquer coisa. Mas a constância com intencionalidade. É isso que eu ia falar, tem que juntar a constância porque não adianta, assim, porque a constância sozinha, né? Então, você pensar assim, o taxista dirige todo dia. Então, ele teria que dirigir melhor do que um piloto de Stock Car. Só que o piloto de Stock Car dirige todo dia, com intencionalidade e estratégia. Então, não tem como desassociar as coisas. Mas eu não acho que as pessoas que não forem... Agora, se fosse eliminar, vamos tirar. Você pode ser muito criativo um dia. Se você não for constante, você pode até explodir, mas você não permanece. Aí que tá o negócio. Então, assim, se for para excluir uma coisa, preciso tirar uma coisa, não tem como tirar a constância. Porque se você não for constante, você não constrói coisa de longo prazo. Você pode até construir uma coisa de curto prazo, mas de longo, meu amor, você não permanece. Eu junto com a criatividade... Eu teria... Vamos criar um termo. Constância criativa. Porque... Gostei. O que eu vim de uma empresa dos meus pais, de 25 anos. Essa empresa, ela é constante, ela existe. Mas ela não é
não teve criatividade. Então, assim, essa linear, eu acho que tem que ser constante, criativo, para você poder crescer. Porque eu já tive a época de você tem que despontar, 2 anos de constância linear. Isso, igual você falou, tem que ser uma constante intencional. É o que eu sempre falo, é consistência e intencionalidade. A consistência sozinha não dá, a intencionalidade sozinha não dá. Agora, na hora que você junta as duas, você tem uma máquina. Exato. Eu acredito muito que a estratégia deriva da criatividade e a criatividade é uma consequência da constância. Isso. Então, para começar, principalmente, você tem que ser constante, porque quanto mais você for testar e fazer, em algum momento isso vai te dar um know-how suficiente para você criar uma coisa diferente e a partir disso que você criou, nossa, eu criei isso, deu certo, aí você começa a analisar. Você começa a levantar quais foram os padrões de eu fiz isso, deu certo. Então, você começa a levantar hipótese. Talvez se eu fizer isso, também dê certo. E aí, a partir disso, você começa a construir a estratégia. Então, não dá pra você querer começar sendo a estrategista. Nossa, eu tenho total clareza de tudo que eu vou comunicar. Não tem como. Hoje mesmo recebi uma pergunta que era exatamente assim. Nossa, como me posicionar se eu ainda não tenho a clareza do lugar que eu quero chegar ou de quem eu quero atrair? Eu falei, começa pelo inverso. Porque não tem como você começar com a clareza exata de a visão da minha marca. Eu fui desenhar a visão da minha empresa, eu tinha 4 anos de empresa, entendeu? Não, a gente faz terapia porque a gente precisa de clareza toda hora, Exato. todo tempo. Então é mais inteligente você começar testando, errando e entendendo o inverso, não. Então, quem eu não quero atrair, com quem eu não quero falar, o que eu não quero ser associada, o que eu não quero vestir, como eu não quero me comportar. Porque esse não, a gente sabe. Sim, a gente sempre sabe. Você pode não ter clareza ainda do sim, do que você realmente quer, mas o que você não quer, você sabe. Sempre sabe. Concordo. Perfeito. E o que vocês veem hoje como indispensável para quem quer crescer? Constância e criatividade. Constância criativa. Tô brincando. Indispensável. Além da constância que a gente chegou em consenso. Além da constância do que a gente chegou num consenso, eu acho que é a obsessão de não tá bom o suficiente, sabe? De, cara, o que eu posso melhorar? Tá, isso aqui funcionou. Essa análise, sabe? Assim, não ficar produzindo as coisas no flow, vamos ver, deixar a vida me levar, na vibe Zeca Pagodinho, entendeu? Não, é do tipo assim, deixa eu analisar esses dados, deixa eu entender, deixa eu me aprimorar, deixa eu buscar entender mais as coisas. E aí, procurar entender quais são as pessoas que eu quero me conectar, com quem eu quero estar, sabe? Em qual podcast eu quero estar, qual mesa que eu quero sentar. E você ser mais intencional nesse sentido de ir pegando os dados e construindo as coisas a partir dele. Para você, aí você vai ter a clareza de onde você pode chegar. Então, eu sinto que as pessoas elas começam a produzir conteúdo no flow, e eu acho que o flow funciona muito bem. Só que a pessoa ela nem sabe se aquele conteúdo funcionou ou não. E aí as pessoas acham que um conteúdo funciona ou não porque ele tem curtida e visualização. Essa é uma mentalidade de quem produz conteúdo. Quem constrói negócio olha indicadores de performance. Então, assim, um post que vai vender, ele não necessariamente ele precisa engajar. Ele precisa vender. Então, eu preciso saber exatamente o que eu quero com aquela postagem. Então, eu vou começando a produzir ali, entendendo, nossa, isso aqui funcionou, nossa, isso aqui não funcionou. Nossa, eu postei 2 vídeos no mesmo formato. Esse aqui explodiu, esse aqui não. Por quê? Se questionar, tentar entender, buscar os dados, falar, agora eu vou replicar isso aqui, então eu vou mudar esse ponto, o gancho que eu usei aqui foi mais interessante. E não ficar só produzindo conteúdo, porque eu vejo que muita gente vai produzindo conteúdo e aí no final eu chego assim, tá, mas qual que é o objetivo desse conteúdo? É para postar. Tá errado. E esse aqui? É para postar. Tá errado. Então, assim, eu acho que a gente precisa da constância, a gente precisa do teste, a gente precisa do erro, mas a gente só vai conseguir melhorar se a gente analisar aquilo que a gente está fazendo. Eu sinto que as pessoas não analisam aquilo que elas estão fazendo. Elas vão jogando ali. Como se o Instagram fosse um Google Drive, sabe? Tipo assim, eu vou fazendo, eu vou jogando ali. Eu vou fazendo, eu vou jogando ali. Eu vou fazendo, eu vou jogando ali. Vai estudando a sua própria performance. Vai sendo obcecado na sua própria melhora. Não comparando com o colega do lado. O colega do lado é outra pessoa. Não tem como comparar
O meu perfil com o seu, não tem como comparar o do Vinhas com o seu. Por quê? Porque são pessoas, negócios, objetivos completamente diferentes. Então, olha para o seu, assim, como é que eu vou melhorando? Essa análise, essa constância na busca de ser melhor, da sua própria melhora, eu acho que é um ponto muito importante. E que muitas vezes é negligenciado. Porque a pessoa fala, eu estou postando, eu estou produzindo. Mas está produzindo para o objetivo que você quer? Está tendo resultado no objetivo que você quer? Então vamos melhorando. Olha isso aqui como um trabalho mesmo, como um negócio. Métrica, dados. Seja obcecado por isso. Eu tenho um conhecido, um amigo da Craft, né, que é o Fernando, da Aliança Divergente. E, cara, outro dia eu estava obcecada no conteúdo dele, porque a gente teve uma conversa, ele me falou o que ele estava fazendo e de repente eu falei, cara, ele construiu uma máquina de produção de conteúdo que fez o cara ganhar, sei lá, 40 mil, 50 mil seguidores em pouquíssimo tempo. Só que aí ele foi falando, ele falou assim, cara, eu vou trocando a edição do vídeo e vendo qual que funciona melhor, e aí eu encontrei o meu tom de voz, aí eu encontrei o meu formato, aí eu encontrei o meu jeito. E ele só conseguiu fazer isso porque ele foi testando e estudando, testando e estudando, testando e estudando. Nossa, isso aqui funciona, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, é mais ser obcecado mesmo pela sua própria melhora a partir dos dados e não só pelas métricas de vaidade, de curtida e visualização. Perfeito. Concordo muito, e então vou contribuir com uma visão pessoal do empresário, já que eu acho que essa é fundamental para qualquer negócio, é realmente o erro da maioria, não sabe por que faz, por que deixou de fazer, por que segue, por que não segue. Mas eu diria, assim, que autoconhecimento. Porque de todos os problemas que a gente vê, 80% no dia é não saber se é para si ou não saber, não ter segurança para tomar as próprias decisões nunca e não saber para onde, qual o objetivo do negócio com base na perspectiva do dono. Então, muitos dos problemas que eu vejo, eu falo assim, 20% estratégico, 80% autoconhecimento. E eu vejo que as pessoas querem a todo custo terceirizar isso para outra pessoa, para o mentor, para o mercado. Muitas coisas, o mercado é assim, não sei o quê. Cara, é o que eu falei. Eu vejo que quando isso que você falou tem muito a ver. Quando você abraça a autorresponsabilidade mesmo, e isso só é possível se conhecendo, entendendo você a fundo, né? Aquela coisa. Eu vejo que as pessoas, os picos e quedas, vêm muito desse lugar de nem sei porque eu tô fazendo isso, no fim, aí cai de novo, aí, não, vou começar de novo, aí aquele objetivo nem era meu, cai de novo. Então, eu acho que de tudo que a gente falou nessa conversa, para você ser uma pessoa que usa a sua constância de maneira inteligente e usa a criatividade a partir disso, você tem que se conhecer, porque aí essas decisões, elas vêm de dentro, não é uma coisa poética. De fato, no fim do dia, essa empresa é sua e as decisões, elas partem do dono. Então, esse dono tem que se conhecer muito bem para saber para onde ele vai e para onde ele tá levando tudo que vem abaixo. Perfeito. E quando se fala de conversão, de vendas, já que a gente falou bastante de crescimento, o que vocês percebem que é crucial para esse momento da conversão? Teve algo que você falou que eu achei maravilhoso, que é você fazer o nome ele ser mais importante do que o nicho. E a gente recebeu também, em um dos episódios aqui, a Carol, que é a fundadora do Teta, que é uma marca de pezinhos, que tá super em alta, super hypado, tem menos de um ano, assim, e cresceu demais. E ela falou uma frase que tá muito alinhada com isso, que ela disse, quando a gente foi construir o negócio, a gente nunca pensou em ter um produto, mas ter uma marca. Então, se você constrói uma marca antes do produto, não importa o produto que você vende. É semelhante com essa lógica. Se eu faço o meu nome, a minha marca pessoal ser maior, prevalecer, meio que não importa o nicho. Eu posso estar falando de marketing, eu posso de repente, eu quero falar de maternidade, eu quero falar de mentalidade. As pessoas ainda vão comprar porque elas gostam de você, elas gostam da Thalita e não do nicho que a Thalita atua. Então, eu acredito que esse seria um ponto, com certeza, pra gente trazer aqui de conversão, você construir uma marca e um nome forte antes de pensar só no produto. Claro que o produto é crucial, mas não atribuir só a produto e nicho, mas construir a sua marca. E para além disso, o que vocês trariam como olha para isso que você vai ter uma conversão maior? Olha, no nosso caso da Craft, assim, é produto. Então, eu gosto muito dessa visão de construção de uma comunidade forte que compre qualquer coisa de você. Manu City é um caso desse, né? Então, assim, primeiro você constrói a sua marca pessoal forte e depois você vê as necessidades da sua audiência e aí você constrói um produto para ela. Só que na hora que você fizer isso, o produto tem que ser bom, porque senão você acaba com a sua reputação.
Você acaba com a reputação daquela pessoa que criou o produto. Então, aquilo tudo que você lutou, que você buscou, que você construiu, não sustenta se o produto não for bom. E principalmente quando a gente fala do mercado digital, de infoprodutos, a gente veio de uma época que as pessoas falavam assim, vende, depois você pensa como é que você entrega. E aí as entregas eram um bando de porcaria. E aí a gente viu muita gente que antes era muito grande e que depois as pessoas começaram a questionar se os produtos delas eram tão bons mesmo. Então, eu falo que hoje o produto, pelo menos no nosso negócio da Craft, é o grande diferencial. Por quê? O Vinhas pode ser grande, mas ele não é um grande comunicador. As audiências dos nossos concorrentes são muito maiores do que as nossas. Muito maiores. Mas a gente tem certeza que o nosso produto é melhor. Porque a gente coloca muito mais energia nisso. Porque a gente sabe que o nosso foco é o produto. A gente pensa em todos os detalhes, porque a gente tem na nossa cultura a obsessão pelo cliente. A gente tem na nossa cultura o eleve seus padrões. Então, tudo nosso hoje é construído na Craft pensando em como a gente melhora a experiência do nosso cliente. Então, o nosso produto é determinante para o nosso resultado. E o Vinhas, ele bate muito nessa tecla de que, cara, se a Craft Black não fosse um produto incrível, se ele dependesse de audiência, ele estava ferrado. Não era isso que ia levar ele para frente. Agora, pensa, o nome dele está consolidado no mercado esse tempo todo porque os clientes falam dele. Então, você tem um bom produto, você ecoa no mercado. Você ecoa pela voz das pessoas que estão no mercado, pelas pessoas que estão convivendo com você, pelas pessoas que vão falar bem de você. E pode ter digital, pode ter internet. O boca a boca, gente, ele nunca perde a força dele. Então, você pode, ser incrível na internet. Aí eu tô conversando aqui com você, Maia, me dá uma indicação. Você fala assim, Maria, aquele ali, ó. Aquele ali não dá, não. E aí você começa a ser mal falado embaixo do mercado. Você pode ter uma imagem linda lá na internet. Só que naquele mercado, as pessoas não vão confiar em você. E alguma hora essa conta não vai fechar. Então, na minha visão, não adianta você construir um grande nome, um grande posicionamento, se o seu produto não acompanhar aquilo ali. Então, hoje, para converter e para pensar de novo, longo prazo, crie bons produtos. Entregue mais do que você prometeu. Faça as pessoas serem apaixonadas pelaquilo que elas estão recebendo, pelo produto que elas estão consumindo. Porque aí elas vão fazer a sua marca ser muito grande, independente de você. Perfeito. E acaba ressoando também na marca, porque fica com coerência. Certeza. Perfeito. Meu tamanho é menor, né? Então, eu não sou uma pessoa que fala de escala, por exemplo, ainda mais com tráfego orgânico. A escala é muito limitada, é uma coisa que eu estou aprendendo. Mas uma coisa que eu diria é, saiba muito bem duas coisas. Qual é o momento do seu negócio, o modelo de negócio, porque as pessoas, elas ditam tendências e, agora morreu um produto, agora é outro produto. E as pessoas vão indo nessa leva de, então agora eu preciso... meu Deus, eu acabei de lançar um curso e agora não vai ter curso, morreu. Mas por que você lançou esse curso ou por que você vai tirar do mercado? Qual é o modelo de negócio? Igual essa questão mesmo da escala. Saiba o tamanho de negócio que você quer ter, porque isso define o produto que você vai entregar e quão bem você vai conseguir entregar ele. Eu entendi muito isso, então, embora o tamanho das minhas redes sociais hoje, o meu negócio, ele não cresce, o negócio não cresce em 3 meses proporcionalmente à audiência. Então, se eu for indo pela leva do, mas você deveria estar cobrando tanto, você deveria estar... Eu preciso conhecer o meu negócio e tomar decisões de produto, e isso vai me fazer converter... de uma maneira inteligente, entendendo qual é o negócio que eu tenho, o objetivo que eu tenho. E realmente, produtos, eu falo, né? Qual é o maior ativo do meu negócio? Eu me importo com as pessoas. Isso faz com que eu tenha uma comunicação muito assertiva e direcionada. As pessoas falam, eu falo sozinha. Eu nunca falei sozinha em toda a minha vida. Posso ser louca, mas eu nunca falei sozinha. Eu abro a câmera, gente, materializo na minha frente aquela pessoa específica. Só que ela existe em milhares, às vezes em milhões. Mas é uma pessoa específica. Então, se eu sei muito bem a pessoa que eu estou falando, eu atraio essa pessoa e eu sei qual é a solução ideal para ela. Qual que é o erro? Quero atrair todo mundo, entregar tudo para todo mundo o tempo todo. Às vezes tem pessoas que falam para mim, eu quero viralizar. Eu falo, mas o seu nicho é medicina. Quantas pessoas cabem na sua agenda? Cabem tantas.
Falei, eu sou do marketing, viralizar faz parte do meu trabalho, é maravilhoso. Agora, para você, não tem essa necessidade. Então, são decisões de produto, de tipo de conteúdo, e tudo isso impacta no negócio. Então, acho que para você converter e sustentar, e saber qual é o produto para você, você tem que ter muito claro essas duas coisas. Quem é a pessoa que está se materializando na sua frente, que vai comprar de você, e qual é o tipo de negócio que você tem, para você não ficar criando e matando o produto mês a mês sem objetivo nenhum. Naturalmente, eu vi que a conversão muda muito quando você ajusta essas duas coisas. Só uma única correção na sua frase é que você começou falando meu tamanho é menor. Menor assim, não você tá há 20 anos. Estágio diferente de negócio. Sim, eu digo assim, que o meu negócio, eu entendo isso, eu tenho tanta consciência disso, que eu sei que o meu negócio, ele tá assim no porpério, sabe? Porque pela estrutura mesmo, eu sei que eu não tinha estrutura de negócio, eu era uma eu presa sem processos. Então eu tenho muita consciência, eu não falo isso pra me diminuir. Eu tenho muita consciência, eu amo a oportunidade de aprender com pessoas que passaram por isso há um tempo atrás. Então eu acho que é só essa questão de consciência mesmo de tamanho, mas não é uma coisa que me diminui. Eu acho que eu adoro o fato de eu poder ter acesso às pessoas que sabem como fazer isso perdurar, sabe? E é o meu objetivo, assim. Fora que você tem a vantagem de estar passando por isso agora, então você está muito próximo ali da audiência de entender muito as dores, as dificuldades. Eu falo, então, gente, quem tem gera demanda uma não tem problema. muito Sim, grande. Muito grande. Exato, que às vezes quem, por exemplo, está muito tempo no mercado, você vai distanciando. Vai, sem a dor querer, vai ficando distante, né? Exato. Eu falo que a persona, ela acaba... que ela pode ser a mesma pessoa, só que ela é a mesma pessoa em várias idades, né? Então, assim, hoje eu tenho 33 anos, eu não me lembro tanto de como eu me sentia com 15. Mas a pessoa que tem 15, ela sabe exatamente como ela está se sentindo. Então... Uma pessoa de 16 vai comunicar melhor para uma pessoa de 15, exatamente. Às vezes. Vai, não comunicar melhor, mas ela terá mais facilidade de entender do que uma de sentimento. 30. Exato. Eu acho então que é uma vantagem trunfo, competitiva. Então, que eu tenho tamanho grande e proximidade de um pequeno, né? Tô bem ali exatamente. Intermédio. Isso é muito grandioso. E aí, se vocês tivessem que dar um único conselho para a pessoa que quer crescer no digital em 2026, qual seria esse conselho? Comece agora, nesse exato segundo. Eu acho que não tem mais o que esperar. Eu não teria... Eu acho que se tem uma coisa que nós temos em comum é o fato da execução. Eu não fico esperando, igual eu acabei de falar, minha empresa não tem a estrutura que eu gostaria, mas, meu amor, eu já tô aqui, fazendo desde ontem, não vou parar de fazer por causa disso. E a gente entenda que o pneu vai ser trocado com o carro andando sempre na vida, em qualquer âmbito, inclusive no digital. Então, assim, não tenho que esperar mais. Eu acho que o ponto do ambiente e pessoas que você escolhe para estar à sua volta. Porque eu acho que muita gente para de produzir porque o colega fala, blogueirinha, nossa, não tem nada para fazer, tá fazendo conteúdo, nossa, que coisa. E aí você começa a escutar aquele barulho ali e você se fecha. Então você tem que escutar as pessoas que vão te empurrar para cima. Porque quem tá fazendo mais do que você nunca vai olhar e te criticar pelo que você tá fazendo, sabe? Aquelas pessoas que conquistaram grandes coisas, que já tiveram naquele lugar, elas vão olhar e falar assim, porra, vai, continua, tá foda, vai, arrasa. Então, assim, escolha as pessoas que você quer escutar. Então, escolha muito bem quem você segue, sabe? Quem você tá escutando. Não sai escutando um tanto de gente ao mesmo tempo. Foca no seu. Escolha as pessoas que estão em volta de você e foca no seu. Se compara com você. O problema da internet hoje, muito grande, é a comparação. E isso em qualquer nível de negócio. Então, eu convivo com pessoas que têm 300 seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 1 milhão, 5 milhões de seguidores. Cara, todas elas têm problemas. Todas. Não tem um momento do tipo, não tenho problema. Às vezes aqui você, é seguidor da Maia e tal, e você olha e fala, não, a vida da Maia é perfeita, ela não tem problema no negócio. Ela tem problema. Maluco, tem. Ela tem muitas dificuldades. Só que as dificuldades, elas vão mudando. Exato. De acordo com o nível de negócio que você tá, o momento de vida que você tá. Por isso que você tem que focar no seu. Porque se você começar hoje se comparando com a Maia, cara, você vai se frustrar. Eu falei que eu sou muito fã da Anitta, e uma vez eu escutei a Anitta falando sobre isso, ela falou assim, cara, nunca se compare no seu ano 1 quem tá no ano 7. Essa é a melhor forma de você se frustrar e você parar, e você nunca ver qual é o potencial que você poderia ter sido. Então, não fica se comparando com o colega, porque você não sabe o bastidor dele. Você não sabe se ele está escondendo todas as feridas ali. Você não sabe como é que é o dia a dia dele.
o Instagram é um recorte da vida das pessoas. Faz o seu, constante, sabe? Começa agora, produz uma tonelada de conteúdo todos os dias para poder crescer. Erra, faz de novo, acerta e escolhe muito bem as pessoas que você quer conviver, porque elas vão ser o parâmetro da sua ambição. Se você tem em volta de você só gente fofoqueira, só gente Zé Ruela, você vai ser o fofoqueiro Zé Ruela. Não tem como, não tem como. Agora, se você tiver em volta de você pessoas que estão estudando, pessoas que estão fazendo o seu, que não ficam perdendo tempo falando da vida dos outros, que falam sobre coisas, sobre ideias e não sobre pessoas, cara, você vai crescer um absurdo, assim. Então, escolhe muito bem quem que você vai colocar à sua volta. Gente, o corte perfeito aqui. Busque pessoas que falem sobre ideias e não sobre pessoas. Surreal. E aí, agora, enquanto eu pego o presente de vocês, queria que cada uma falasse uma verdade nua e crua. Assim, que é doloroso e talvez vocês já tenham passado, ou vocês veem muitos clientes, pessoas à volta passando, mas que é aquela verdade que dói, mas que te faz crescer. Eu sei uma que as pessoas evitam, não sei por quê. Sabe quando a gente fala assim, mas as pessoas vão me julgar na internet, aí vem gente e fala assim, ninguém tá te julgando, tá sim. Todo mundo se julga, nós julgamos as pessoas o tempo todo internamente, elas nos julgam. Parta do princípio de que isso é viver em sociedade, dentro ou fora. Uma vez me falaram assim, eu não vou pro digital, porque se eu errar aqui com vocês não vão me julgar. E eu assim, você acredita nisso? Que as pessoas aqui... Tô te julgando agora. Não, como se o mundo físico fosse ideal e as pessoas fossem todas... Gente, o mundo digital é o mesmo mundo real. Lá, as pessoas se escondem atrás de um fake? Sim. Elas são as mesmas pessoas que você acha que conhece. O mundo digital é o mesmo do real. Então, assim, se você fica... Se te paralisar porque sua tia vai falar mal de você, é mais fácil você aceitar esses fatos. Tem pessoas que não vão gostar de você, tem pessoas que vão ter suposições e expectativas que você nunca alimentou e elas vão jogar isso em você sem nunca te conhecer. Então, assim, as pessoas julgam como eu crio a Bia. As pessoas acham, às vezes, que eu dei um dos meus cachorros e já vão me questionar nos stories. As pessoas estão mostrando um cachorro, você não mostra o outro. Olha o nível. Então, assim, eu nem vendo sobre cachorro. Isso é loucura. Juro. Você só mostra um, cadê o outro? Doou o outro. É tipo assim... não é conteúdo sobre pet, né? Mas, então, assim, aceitar isso é muito mais fácil. Essa é a verdade nua e crua. Sim, vão julgar você presencialmente, não sei o quê. Então, assim, por isso que eu falei, o autoconhecimento é tudo. Let it go. Entendeu? Let it go. Eu acho que botar um filho no mundo é a melhor coisa do mundo, sabia, gente? Porque eu era aquela sonsa. Sabe assim? Tipo, songamonga. Hoje em dia eu falo assim, que se dane, eu vou criar do jeito que eu quero. Eu estou pagando as fraldas dela. Isso me deu um up muito grande, assim, de falar assim, gente, é o que eu tenho pra oferecer, não é pra todo mundo. E aceita que dói menos mesmo, assim, essa é uma verdade que eu gostaria que as pessoas sabe que tem um livro da Mel Robbins que se chama Deixa Pra Lá. Que a filosofia deste livro é maravilhoso. Se você não leu ainda, leia, porque ela fala exatamente isso. Eu tenho controle sobre a opinião do outro? Não, então deixa pra lá. E é isso, deixa pra lá. Criticaram, falaram, deixa pra lá. As pessoas te criticam em grupinho de fofoca. Você só não vê. Lá você vai ver, é a mesma coisa. Exato. Bom, uma verdade nua e crua, eu tava pensando aqui, eu acho que é importante entender que desistir é tão corajoso quanto continuar, sabe? Então, assim, eu acho que existe uma coisa do tipo, desistir não é uma opção. Cara, eu acho que desistir é uma grande opção quando você acha que você não tá indo pro caminho certo. E não é porque os outros falaram, sabe? Então, assim, eu desisti do direito, eu desisti da LGPD, eu desisti da minha própria empresa, eu desisti de tanta coisa nesse caminho. E todas essas desistências me fizeram ir para outros caminhos que faziam mais sentido. Parece que as pessoas, elas querem entrar num barco, o barco tá indo para aquela direção, e uma vez que ela escolheu para aquela direção, ela tem que ir. Porque desistir não é uma opção. Só que na hora que você olha pro destino e você fala, cara, aquilo ali não tá fazendo nenhum sentido. Você não pode pular do barco? Você não pode virar o barco pro outro lado? Então, eu sou muito da opinião de que pode virar. E, às vezes, você fica insistindo numa coisa. Quando eu saí, né, da LGPD e fui começar a produzir conteúdo no marketing e tal, eu tinha uma obrigação na minha cabeça de que eu tinha que ser expert em marketing digital, tinha que falar de lançamento, tinha que não sei o que... Era tanto que eu coloquei na minha cabeça como uma verdade absoluta, e chegou uma hora que eu falei, cara, é sério, assim, então vamos lá, vamos pensar no melhor cenário. Isso aqui deu tudo certo. Como que eu tô? Eu tô feliz? Eu tô realizada?
Aí eu comecei a olhar e falar, não, eu não quero falar disso também pro resto da minha vida. O que eu quero? Então, calma, deixa eu parar e pensar no que eu realmente quero. E talvez o que eu queira hoje, eu não queira daqui a 5 anos e tá tudo bem. Porque a gente vai mudando no caminho. Então, assim, entender que o caminho não vai ser linear. E quando você chegar no lá que você acha que é hoje, talvez o lá seja um pouco diferente. E aí vai ter outro lá para você chegar. E a vida vai ser sempre assim. Vai ser sempre uma coisa nova surgindo dentro de uma coisa nova. Então, vai ter uma época que você vai estar muito feliz, vai ter uma época que você vai estar muito triste. O negócio é você aprender a continuar e a desistir das coisas que não fazem sentido e buscar as coisas que fazem sentido. Acho que esse é o ponto. É porque é muito lindo falar que desistir não é uma opção, mas às vezes desistir é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Surreal, gente. Estou arrepiada com esse episódio e com essas mulheres. Temos presentes para vocês. Espero que gostem. A gente fala que é a bolsa da Hermione, gente. Porque você vai botando coisa aí dentro e simplesmente cabe. Assim, que como? Lindo. Não sabemos, mas cabe. E aí tem presentes para vocês dentro. Espero que gostem, que utilizem bastante. Gente, tem até moletom. Tem, é bem quentinho. Achei chiquíssimo. Gente, eu achei o da formação tão lindo. Ele é lindo, né? Não, ele é surreal também. Se te falta motivação... Eu falei pra vocês que a Maia era a minha inspiração em 2022, como da maioria das pessoas do digital. E hoje, graças a nunca ter parado de produzir conteúdo e ser criativa e tudo que a gente falou aqui, eu estou tendo a honra de estar no podcast dela. Então, assim, não só as vendas, não só o negócio, mas às vezes as pessoas que você admira, elas te reconhecerão. E eu acho isso tão legal, eu acho isso realmente... de uma satisfação pessoal tão grande, sabe? Do ano passado pra cá, algumas pessoas me seguem. Guto Galamba comentou no meu vídeo, eu falei, não é possível que eu tô realmente falando, não, brincadeira. Mas é uma satisfação pessoal muito grande, então as pessoas olham tanto o negativo do conteúdo, mas eu vejo tanto positivo, e se puder te inspirar assim, quem sabe, né? Ano que vem não é você que tá aqui com ela. Surreal. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo tempo ótimo. De vocês, pelo servir de vocês. Eu tô saindo aqui com um monte de insight, um monte de conteúdo que a gente vai produzir depois, com tanto conhecimento rico que vocês trouxeram. Então, agradecer primeiramente pela disponibilidade e tempo de vocês. Obrigada. E também pedir para vocês compartilharem as redes sociais para quem ainda não conhecia, passar a acompanhar. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Gosto muito do seu posicionamento, do seu conteúdo, da sua verdade. Eu acho que você ajuda muitas mulheres. É um movimento lindo, muito bonito. Então, para mim é uma honra estar aqui, poder contribuir um pouquinho. O meu @ é Maris Toledo, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Perfeito. Gente, o meu @ é Thalita Sintra, mas vocês vão ter que ler aqui embaixo, porque o meu pai tinha muita criatividade. Então, assim, o nome já é único. E para agradecer também a Maia, eu acho que é a prova viva. Nós temos posicionamentos diferentes, comunicações diferentes, e as pessoas se robotizam, né? Como se pessoas diferentes não pudessem contribuir. Eu nunca vi dessa forma. Eu não me identificava com a Maia, mas eu sempre me inspirei nela, porque, para mim, não existe pessoa mais constante do que ela. Eu não conheço outra mulher do digital, assim, numa linearidade tão absurda, assim. Eu falava, nossa, eu achava que eu era uma pessoa executora disciplinada, mas essa menina é louca. Aí depois eu descobri que ela também compete. Eu acho que agora ela vai querer fazer 10 vídeos por dia. Depois que eu que eu sou competitiva, não é uma característica boa. Mas eu quero trazer esse insight, assim, pra vocês. Não é porque você não se identifica com alguém que essa pessoa todas as pessoas têm algo a nos ensinar, e não é assim, nem que seja uma coisa ruim, não, coisas boas também. Todas as pessoas chegam em algum lugar por algum motivo, então eu aprendi muito com você, aprendo até hoje, acompanho muito, e é uma honra ter participado com a Mari também, que agora eu tô apaixonada, né? Estrategista chique. Gente, vocês se complementaram de um jeito surreal. Surreal, muito bom. Eu acho que é literalmente a união de constância, estratégia com criatividade num podcast. Exato. Foi excelente. Não, foi perfeito. Vai ser um daqueles episódios que eu tenho certeza que você aí do outro lado teve muitos insights, e inclusive eu quero pedir que você compartilhe com a gente quais foram os principais insights, frases que você falou assim, caramba, como eu precisava ouvir isso, porque pra gente é muito valioso ter essa devolutiva de vocês do que tá fazendo sentido pra honrar o seu tempo. E para você acompanhar a gente aqui nas outras redes sociais, é @pontapodcast em todas as redes sociais, e me acompanhar no @maiacnts também em todas as redes sociais, e a gente se vê no nosso próximo episódio, toda terça-feira ao meio-dia. Beijo! Até o próximo.